Corinthians! Fala, meus amigos, beleza? Aqui quem fala é o Biel e no vídeo de hoje tamo aonde? Tamo aonde? Mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria e hoje tá liberado a bagunça, hoje tá liberado a alegria, hoje tá liberado a festa, hoje tá liberado fazer tudo, pode tudo, pode tudo, pode tudo, hoje pode tudo, tá podendo tudo. E é isso, meus amigos. Estamos aqui para fazer mais um vídeo aqui no canal do Biel Maria. Então deixe seu like, compartilhe, se inscreva, por favor, comente também. Vamos comemorar. Hoje é dia de comemoração, hoje é dia de alegria, hoje é dia de festa. Aí, ó. É Corinthians, é Corinthians, é Corinthians em tudo. É nós nessa bagaça, meus amigos. Hoje a gente teve o jogo de volta das quase falei quarta já, das oitavas de final da Copa do Brasil, lá no Allianz Parque, lá na Casa dos Porcos. E não teve jeito, né, minha rapaziada? 2-0, o Coringão jogou muito bem, principalmente no segundo tempo. Obviamente eu vou adiantar aqui pra vocês que é claro que teve algum momento ali do jogo que o Corinthians não foi tão bem, que quando tava com um jogador a mais parecia que tava com... Era o Corinthians que estava com um jogador a menos, né, e não a equipe do Palmeiras. A gente poderia ter equilibrado um pouquinho mais em algumas situações, mas de fato... ali pecou em alguns momentos do jogo, até sair o gol do Bidu. Depois que saiu o gol do Bidu, que foi mais ou menos ali aos 41, 42 minutos do primeiro tempo, aí, minha gente, aí não teve jeito, aí o Corinthians dominou, o Corinthians foi infinitamente melhor do que o Palmeiras, e é fato, gente, você vai olhar o primeiro tempo, eles até conseguiram chegar com perigo ali e tudo mais, tem uma finalização muito perigosa, com um jogador a mais e com um jogador a menos, eles melhoraram, como eu disse, né, o Corinthians poderia ter feito coisa melhor quando estava com um jogador a mais, passou a grande parte do jogo com um jogador a mais, depois no finalzinho ali nos últimos 3 minutos ficou com 2 jogadores a mais, porque teve um outro jogador que acabou sendo expulso lá dos caras. Mas enfim, o Corinthians poderia ter controlado melhor as ações. Cara, a gente teve oportunidade, quando tava 11 contra 11, a gente já tinha tido uma oportunidade que o Bitu acabou desperdiçando. Tudo bem que tava ali impedido, mas o Garro pegou muito bem na bola e o Everton ali bateu roupa, né? E pra você ver que quando tava 11 contra 11, a gente já tava um pouco melhor na partida. E assim, gente, quando o Palmeiras ficou com um a menos, eles conseguiam incomodar mais, pareceu. O Vitor Roque fez uma boa partida, uma grande partida, e acho que o melhor do lado do Palmeiras é o Vitor Roque. Não entendi, inclusive, porque o Abel Ferreira acabou tirando ele ali no intervalo, acabou colocando o Flaco Lopes, né? Tudo bem que você tirando o Vitor Roque, colocando o Flaco Lopes, tá claro que você vai apostar muito mais ali num jogo de cruzamentos, de lançamentos, né? De bola na área. Mas assim, o Palmeiras não fez isso o segundo tempo, né? Nem isso os caras conseguir. Porque isso mostra como foi uma partida de altíssimo nível do Corinthians no segundo tempo. Voltando rapidamente pro primeiro tempo, né? O Corinthians ficou com um a mais. Mas, cara, tava muito bem. O meio campo, acho que os 3 jogadores do meio campo sem ser o Garro, né? O Ranieri foi uma partida, mais uma gigante partida do Ranieri. Hoje o José Martínez fez uma grande partida também. O Carrilho fez uma boa partida também. O Garro, infelizmente, estava um pouco abaixo, né? Não só ele, como o Yuri e também o Memphis Depay, né? O Memphis, acho que do trio, né? Do nosso famoso trio, ele até se comportou melhor em campo. Acho que dos 3 ele foi o melhor, mesmo que tenha saído ali no pouco antes do lance do gol do Bidu. Mas é inegável que, cara, a gente não fez esse 2-0 ainda no primeiro tempo, muito por conta deles, né? Porque eles estavam errando muita coisa lá na frente, especialmente o Garro. O Garro não acertou nada no primeiro tempo, gente, acertou nada. Tudo bem ali que ele participou, né? Foi ele quem bateu o escanteio que acabou resultando no gol do Bidu, né? Bateu o escanteio, agora não me engano se encontrou o Gustavo Henrique ou o André Ramalho, mas enfim, encontrou um dos 2 zagueiros, ele conseguiu cabecear lá pro Bidu. E o Bidu fez o gol, inclusive, cara, partida maravilhosa dos 2 laterais, né? Mas especialmente do Bidu, porque ele acabou contribuindo com esse gol, né? O primeiro gol, e participou também do lance da falta que originou o segundo gol da equipe do Corinthians já no segundo tempo. Então, cara, mostrando como o Bidu é um cara muito interessante, é um cara, foi acerto, gente, não tem o que fazer. Você pode reclamar aí, pode achar que o Bidu é fraco, que o Bidu não ajuda, mas assim, gente... O Bidu hoje, ele é o lateral esquerdo titular do Corinthians, e que bom que o Angileri tá voltando pro nível que a gente costuma ver ele lá na fase final do Paulistão, né? Não é à toa que ele virou titular absoluto naquele período. Mas, cara, que bom que a gente tem 2 bons laterais esquerdos, mas assim, o Bidu tem um trato com a bola muito bom, muito diferenciado. Não é à toa que tava merecendo a renovação, conseguiu a renovação, né? Oficializada, se não me engano, ontem ou anteontem, agora não me lembro.
mais 2 anos, né, vai até o final de 27 ainda. Eu já colocaria o contrato na mão dele ali até final de 28, pelo menos, porque realmente o Bidu, cara, é um grande jogador. Sempre gostei muito do Matheus Bidu. Desde a época que ele ainda falhava bastante, é bem verdade que já critiquei ele várias vezes nas minhas redes sociais, especialmente lá no X, mas, cara, é inegável que, se você olha as opções que a gente tem no elenco, né, tem o Bidu, obviamente, tem o Angileri, que é um cara seguro, um cara que tá voltando a um bom nível, o nosso querido Hugo Botinha, que, cara, inacreditável o nosso querido Hugo Botinha, né, a gente nem conta pra ele muita coisa, e o Palácios, que é uma entidade, né, um fantasma. Então, cara, 2 bons laterais esquerdos, mas obviamente que ofensivamente eu acho que o Bidu tá bem, é muito bom mesmo. Eu gosto muito ofensivamente do Bidu. Defensivamente, hoje ele deu umas vaciladinhas ali, aqui, ali, tudo mais. Mas, cara, eu acho que ele inclusive até nisso ele tá melhorando, né? O Dorival Júnior tá conseguindo melhorar o lado defensivo do Bidu. E aí ele fez esse gol merecidíssimo. Ele que acabou desperdiçando aquela chance quando tava impedido ainda antes dos 10 minutos de jogo, né? Que eu acabei citando um pouco antes aqui. Mas, cara, tava merecendo esse gol porque, como eu disse, ele é um lateral esquerdo de muita qualidade. Ele é um lateral esquerdo que agrega muito ofensivamente, não só em cruzamentos, mas também em passes. O cara faz umas corridas ofensivas também bem interessantes várias vezes, enfim. Cara, e tava merecendo. E assim, o Corinthians conseguiu converter a sua posse de bola em bons números, em resultado, né? De fato, em resultado contra o Palmeiras ali no primeiro tempo, né? Porque apesar dos caras estarem com 1 a menos, obviamente o Corinthians ficou com a maior posse de bola, teve algumas oportunidades e tal, né? Faltou muito mais capricho pelo lado, principalmente do Garro, como eu disse anteriormente, né? Errou muito. Teve um lance que o Garro fez tudo certinho, né? O Yuri achou um bom passe nele ali no meio da área do Palmeiras, né? Ele conseguiu limpar o jogador da equipe adversária, era só ele finalizar e ele tentou dar um passe a mais e acabou perdendo a chance, tipo, na cara do Everton, tipo assim, cara, você conseguiu limpar o jogador, tá livre, cara a cara com o goleiro, finaliza, meu amigo, porque não é só porque a gente tava com a vantagem no placar agregado e 1 a mais em campo, que você acha que, não, vamos fazer um gol aqui e acabou. Você não escolhe quando isso vai acontecer. Poderia, se o Corinthians não faz aquele gol com o Bidu, se você não faz esse gol, o Palmeiras com 1 a menos, a gente sabe que todas as forças malignas, infelizmente, atuam a favor deles, principalmente naquele estádio, né? Mas hoje, obviamente, o Coringão, protegido pelo nosso querido São Jorge, o Santo Guerreiro, obviamente nos brindou de todo o mal, seja no primeiro, seja no segundo tempo. Saiu esse gol convertendo aí, querendo ou não, a posse de bola positiva do Corinthians, né? E a gente foi pro intervalo com uma boa vantagem. A vantagem já era boa, 1 a 0. Ficou ainda melhor quando ali, se não me engano, acho que foi o Aníbal Moreno, né? O jogador da equipe do Palmeiras, que foi expulso por uma idiotice completa, né? Azar deles, sorte a nossa. Uma cabeçada nada a ver ali no Martins, no lance de disputa de escanteio, assim, que precisou da ajuda do VAR. Inclusive, Caio Max, você está inocentado. E assim, que bom que ele fez essa cagada, porque assim, com 15 minutos de jogo, o Palmeiras já estava em desvantagem no placar e numérica, né, no placar agregado no caso. E aí só complicou ainda mais para eles quando a gente fez esse gol no final do primeiro tempo, que com certeza, querendo ou não, mexe na estratégia de qualquer treinador, de qualquer equipe, e obviamente mexeu na estratégia do Abel, inclusive, querendo ou não, se precipitando ali, principalmente no intervalo, quando tirou o Vitor Roque, que claramente foi o melhor jogador da equipe dos caras, colocando o Flaco Lopes, que, sei lá, tocou umas 3 vezes na bola no segundo tempo e ainda tomou um cartão amarelo de trouxa. Enfim, voltando pro intervalo, né, infelizmente a gente voltou, o Romero acabou entrando no lugar do Depay, nosso querido Memphis Depay, porque ele acabou sentindo a lesão nesse gramado horroroso, nesse gramado que não tem nem em pelada de escola, de fim de semana, de atlética, não tem esse tipo de gramado sintético horrível. E entrou o Romero, obviamente o Romero infelizmente o Romero virou meio que uma piada, né? Sério, é meio constrangedor, dá uma certa vergonhinha de ver o Romero jogar, porque tá de fato muito triste ali a situação do nosso Paraguai. Eu já te amei, Romero. Hoje, infelizmente, não dá. Mas, enfim, logo ali antes dos 10 minutos também, o Carrilho acabou infelizmente se machucando, uma lesão até mais feia do que aconteceu com o Memphis, né? O Memphis sentiu ali rapidamente, falou, rapaziada, sentiu aqui, me troca aqui, porque às vezes nem precisava de fato fazer a substituição no Memphis, né? Mas tanto ele quanto a comissão técnica achou muito melhor você trocar o jogador desde já, para poder preservar, né, evitar que a lesão se agrave, se há que é mesmo uma lesão. Eu acredito que uma lesão bem simples aí do Memphis, acho que ele vai ficar fora do próximo jogo, que é na próxima segunda, mas acredito que pro outro jogo, se não me engano, é no sábado contra o Bahia, acho que ele já vai estar disponível.
Espero, obviamente eu tô falando isso como torcedor, viu, gente? Eu não sou médico, não sou fisioterapeuta, não sou, não sou, enfim, ortopedista, enfim, vamos ver os exames, né? Já o Carrilho parece que é uma coisa um pouco mais séria, né? Tomara que não tenha rompido nenhum ligamento, quebrado alguma coisa, né? Algum osso, porque ele tava ali depois com gelo no tornozelo, enfim, tomara que não seja nada grave, tomara que ele fique bem e que volte o mais rápido possível, mas acho que o Carrilho vai ficar um tempo fora aí. Chutaria aí mais ou menos um mês fora o Carrilho, viu? Porque a lesão dele ali foi meio feia, né? No mínimo, né? Tomara que seja no mínimo isso. E obviamente falando como torcedor mais uma vez, né? E aí, teve essa mudança, né? Entrou o Breno Bidon, fez uma boa partida o Breno Bidon também, né? Nada espetacular, né? Nada tão bom quanto dos nossos jogadores que já estavam em campo. Mas ele também fez uma boa partida, né? Não vou aqui desmerecer o Breno Bidon, não. Ajudou no que pôde. No lugar do Carrilho. E assim, pouco depois, acho que foi ali aos 15 minutos do segundo tempo, né? Teve uma falta ali que pegaram o Garro e o próprio Garro, que como eu já falei para vocês que no primeiro tempo não acertou nada, apesar de ter acertado o escanteio que gerou o gol, conseguiu cobrar essa falta ali, ó, na cabecinha do Gustavo Henrique, ele deu um som, pum. Tudo bem ali que teve um leve desvio, se não me engano, no jogador do Palmeiras. O nosso querido Jacaré Everton não conseguiu encontrar a bola e ela morreu lá no fundo da rede. Mais um grande gol do Corinthians, uma bela jogada de bola aérea, né? A bola aérea que era uma arma tão forte dessa equipe do Palmeiras, do Abel Ferreira, né? Enfim. Agora o feitiço se virou contra os feiticeiros, não é mesmo? E aí 2-0, gente. Não vou falar pra vocês que eu fiquei tranquilo, não, porque teve alguns lances que a gente até fica meio nervoso, né? Porque o jogador poderia ter um cuidado maior com a bola, né? Tentar um passe, melhorar um pouquinho o passe, olhar pros lados, né? Ter visão de jogo, até mesmo caprichar um pouquinho mais na finalização. Então, obviamente, a gente tem esses pequenos estresses, fala, pô, meu amigo, toca melhorar essa bola, pô, presta atenção, o cara passando livre ali, enfim. A gente tem esses lances, mas nada como se o jogo tivesse 0-0 ou a gente tivesse em apuros, né? Assim, puxa, dava pra fazer coisa melhor, né? A gente fica até leve, a gente se diverte quando o time tá bem, quando o time tá ganhando, quando o time tava seguro, e eu acho que é uma boa palavra isso, né? Porque o Corinthians não ganhou assim do sufoco. Meu Deus, o Corinthians foi amassado pelo Palmeiras. Os 90 minutos, os caras chutaram 30 bolas no gol, a gente chutou 2 e fez 2 gols. Não, gente, o Corinthians fez um jogo muito seguro. Obviamente que falar agora é meio engenheiro de obra pronta, mas assim, dos primeiros 5, 10 minutos de jogo, antes mesmo da expulsão lá do jogador do Palmeiras, dá pra você ver que o Corinthians estava tranquilo na partida, conseguia encontrar passes, conseguia trocar, ter boas oportunidades, né, manter a posse de bola, já tinha chegado com perigo, já tinha conseguido chegar ao ataque, e tudo bem que isso levou em conta também, porque acho que o Palmeiras começou a partida muito abaixo, os jogadores estavam muito mole, muito cansados, não sei. Acho que os caras não estavam acreditando muito que eu consegui ver esse jogo e obviamente que a gente não tem nada a ver com isso e a gente conseguiu aproveitar muito bem. O Corinthians foi muito seguro aí nos 90 minutos como um todo. Acho que só ali no segundo tempo, no jogo de ida na semana passada, que o Corinthians foi realmente inferior à equipe do Palmeiras. Porque se a gente for olhar os 4 tempos desse confronto, o Corinthians foi melhor em 3, o Palmeiras foi melhor em 1, vamos dizer assim, né? 1,5. 1,5 não, né? Meio. 1 ou meio, né? Tem que fazer uma análise um pouco mais detalhada. Mas enfim, vocês entenderam. E eu acho que esse foi o principal triunfo, tanto dos jogadores, que já desde a época do Ramon Dias, desde aquele derby lá no jogo, no segundo turno do Campeonato Brasileiro até hoje, né, até o de hoje, conseguiram e estão conseguindo se acostumar com o derby, né? A gente via nos últimos anos, 2023, 22, 21, 20, o Corinthians, todo ano perdia 2, 3 vezes o Palmeiras, não conseguia nem ganhar, era só um empatezinho ali. Antes do Ramon Dias, se não me engano, tinha ganhado com o Silvinho lá em 21, ou seja, 3 anos sem ganhar dos caras não existe, né? Tinha que ganhar e desde então a gente tá muito superior que eles, né, gente? Vamos falar a verdade. Teve sim ali o jogo na fase de grupos do Paulistão, que a gente conseguiu empatar em 1-1. Teve a final do Campeonato Paulista que a gente foi melhor, conseguiu o título. Teve hoje que a gente conseguiu a vaga. Teve também nesse jogo que eu disse pra vocês no segundo turno do Brasileirão do ano passado, que a gente conseguiu a vitória bem convincente também, merecemos aqueles 3 pontos. Enfim, o Corinthians, esse elenco do Corinthians está aprendendo a jogar esses derbys, né? Algo que não estava acontecendo nesses últimos anos, que eu citei pra vocês. Isso é muito importante porque garantiu um título pra gente esse ano e eliminou um adversário fortíssimo logo de cara na Copa do Brasil. Ainda mais levando em conta que, por exemplo, o Flamengo caiu
também nessa fase, que é um outro time bem forte, com grandes jogadores, com bom técnico. O São Paulo, que a gente está sofrendo muito nesses últimos anos, né? A gente não consegue mais ganhar dos caras, principalmente lá na casa deles, também caiu. Tudo bem que ainda tem boas equipes, né? O próprio Atlético Mineiro tem bons jogadores, acho que não é bem treinado como um todo, mas tem bons jogadores, isso é inegável. A equipe do Fluminense também tem ali os seus lampejos de qualidade, né? Foi muito bem no Mundial. Tem o Cruzeiro que pode conseguir, é favorito para eliminar amanhã o CRB e passar de fase, enfim. O Bahia também é uma equipe bem competente. Enfim, o Botafogo, é claro, né, uma equipe bem competente também, apesar da gente quase ter ganhado deles aqui há 2 semanas atrás, com meio time titular, enfim. O Corinthians está vivo na competição. Acho que o Corinthians tem boas chances de conquistar esse título. Não vou falar que é favorito, porque, como eu disse, essas equipes são muito boas, mas acho que os principais times, sem ser o Palmeiras, que poderia eliminar a gente, eu acho que já caíram, né? Acho que os outros times. Conta, por exemplo, o Flamengo, a gente não seria nem de longe favorito. A gente ia ser, vamos dizer assim, meio que zebra, porque querendo ou não, os caras num momento bem melhor, jogadores melhores, mas enfim, caíram. O São Paulo também, que obviamente que clássico tudo se iguala, mas a gente viu que o Corinthians nos últimos anos, principalmente no Morumbi, não consegue ganhar, então isso obviamente ia trazer um prejuízo muito grande pra gente. E o São Paulo caiu também nos penais. Enfim, que bom que a gente já eliminou um grande adversário. Outros grandes adversários caíram. Tudo bem que ainda tem vários outros grandes adversários. Não vai ser fácil, gente, mas poderia ser mais difícil. Isso é fato. E querendo ou não, o Corinthians tem um bom técnico. O Dorival Júnior é bom técnico, gente. Com todo respeito, eu sei que muita gente tem muitas críticas a ele, mas pô, hoje o jogo foi de manual. O Corinthians deu uma aula pro Palmeiras de como ganhar um derby, não só em casa, mas principalmente fora de casa, né? Ganhou no campo, ganhou na tática, ganhou na calma, ganhou na garra, ganhou em tudo. O Corinthians mereceu 1000% essa vaga. Acho que de merecimento, não que o Corinthians não mereceu o título paulista, mereceu muito, foi o melhor time do campeonato, foi melhor que o Palmeiras nos 2 jogos, mas acho que de merecimento nesse confronto foi maior ainda que o título do Paulistão. Não sei se vocês vão concordar comigo, escrevam aí embaixo, por favor. E é isso, meus amigos. Segundo tempo ali, depois do gol, a gente conseguiu equilibrar. No Palmeiras não teve um chute ali que o Hugo até fez uma defesa, né? Já no final do jogo. Mas enfim, teve mais um jogador expulso dos caras. O Corinthians poderia ter feito o terceiro gol, inclusive. Faltou um pouquinho mais de capricho, mas enfim, não vou criticar isso de ninguém hoje, porque fizeram e muito bem o dever de casa e o de fora de casa. E que bom, fico feliz que a minha jornada semana passada lá no vlog, no jogo de ida dessas oitavas de final, não foi em vão, né? Porque imagina, você vai lá, o time ganha de 1-0, pô, você dá vida, sai rouco, um frio do caramba, mais de 46 mil pessoas na arena e sei lá, o time faz uma pataquada hoje, né? Entrega. Mas não aconteceu, que bom que não aconteceu, o Corinthians fez muito bem nesse confronto. E, cara, a gente tá vivo na Copa do Brasil. Obviamente que agora vem uns joguinhos aí do Brasileirão. Temos joguinho contra o Juventude, depois contra o Bahia. São 2 jogos que a gente precisa vencer de qualquer jeito. Então é bom o Dorival abrir o olho para que nessa competição. Tudo bem. Para mim, assim, se for campeão da Copa do Brasil, eu assino. Termina em 16º no Brasileirão, mas é campeão da Copa do Brasil. Assino na hora. Mas é claro que a gente não quer passar esse sufoco no Brasileirão, e apesar de ganhar o título da Copa do Brasil, né? Se der pra terminar ali em 19º, não 19º, né? 10,9º, 8º, e conquistar essa Copa do Brasil, pô, a torcida fecha 1000%, até 11º e 12º. Mas é claro que a gente não quer passar perrengue no Brasileirão, Dorival. Então tá na hora de vencer, e eu confio em você plenamente, porque deu uma aula tática, técnica pra equipe do Abel Ferreira. E é isso, meus amigos, vamos para as notas, porque tem lá mais coisas para falar do confronto de hoje. Vem comigo. Então, galerinha, vamos para as notas dos jogadores da equipe do Corinthians no jogo de hoje, dessa classificação lá na Casa dos Porcos por 2-0. Vamos começar então com ele, Hugo Souza. Sim, não fez nenhuma defesa. Fala, meu Deus, que milagre do Hugo, o que é isso? Mas com certeza teve bons lances aí que ele conseguiu fazer ali a catimbinha dele, obviamente, né? Domina a bola, fica ali deitada, mata um tempinho, enfim, segura a bola. Teve esse lance no segundo tempo, que acho que foi a defesa mais difícil que ele fez, mas assim, nada espetacular. Enfim, o Palmeiras, pra você ver, o Palmeiras não criou o suficiente para trazer grandes perigos para ele, mas mesmo assim vai ficar com nota 8, porque assim, pouca gente ficou com nota baixa hoje. Porque, enfim, quando ele se classificou contra o Palmeiras, gente, não vou ficar aqui detalhando minuciosamente cada erro dos jogadores da equipe do Corinthians, né? E o Hugo não cometeu erros, mas também assim, não teve participação direta, fundamental nessa classificação do Corinthians. Ainda bem, muito obrigado.
Nota 9 pro Mateuzinho. Cara, Mateuzinho muito bem. Acho que inclusive ele merecia um 9,5, gente. Me perdoa. 9,5 pro Mateuzinho. Cara, partidaça do Mateuzinho. Acho que se não for a melhor, é a segunda melhor partida desde que ele chegou no Corinthians. Que, cara, eu não lembro dele ter errado quase. No primeiro tempo ele não errou nada, tenho certeza absoluta. No segundo tempo ele pode ter errado ali um passe, um bote que ele pode ter errado. Mas, assim, uma coisa que marcou, assim, que você fala, nesse lance aqui eu lembro que ele errou nada. Porque, de fato, o Mateuzinho, cara, e ofensivamente também ele ajudou a gente hoje. Defensivamente, impecável, não passou nada ali do lado dele. Cara, e que bom que o Mateuzinho tá melhorando. Porque, assim, obviamente, a gente não tem lateral direito reserva. Então, por exemplo, se o Mateuzinho se machucar ou se ele ficar numa fase ferrada, a gente não vai conseguir fazer essa troca de substituição, né? Tem até supostamente um lateral direito aí do Sporting, né? Que o pessoal fala que ele é meio ruim lá em Portugal, né? Enfim, não sei se o cara agrega tanto assim pra gente. Mas é claro que o Mateuzinho precisa ser esse titular. Mesmo que esse cara venha aqui no Brasil ele jogue bola, eu acho que o Mateuzinho tem que ser titular, porque ele ainda é um cara jovem, ele é um cara que tem potencial, tem futuro na equipe do Corinthians, tem tudo para ir melhorando conforme os anos, conforme as temporadas aqui com a gente, vai ser assim mesmo, porque por mais que a gente não goste do jogador, por mais que a gente, por exemplo, o Corinthians vai contratar um bagre máximo, por exemplo, o Vitinho. Muita gente não quer o Vitinho no Corinthians. Fala que ele é bagre e tudo mais. E, ok, eu acho que você até pode ter essa opinião e ser contra a contratação, mesmo que ela se concretize. Mas acho que desde o momento que o cara pisou no clube, obviamente a gente vai torcer e muito pra ele. Obviamente eu já critiquei aqui muito o Mateuzinho, mas é inegável que a gente torce e muito. Eu, particularmente, né? Obviamente quem gosta dele desde sempre já, obviamente, torce pra ele. Todos os jogos, torce pra ele melhorar muito. Mas, cara, eu adoro quando o jogador joga muito bem e cala minha boca, né? Porque, obviamente, a gente não quer ser razão, a gente quer ser campeão, né? Parafraseando outro grande pensador. Nota 9 para a nossa dupla de zaga. Por que 9 e não 10, Biel? Realmente, o Gustavo Henrique e o André Ramalho estão se encontrando demais. Estão excelentes. O André Ramalho é o zagueiro mais veloz, é o zagueiro que tem uma saída de bola legal. Enquanto o Gustavo Henrique é o zagueiro mais trombador, é o zagueiro que consegue tirar a maioria das bolas que vem na área do Corinthians. Enfim, eles estão fazendo uma dupla muito, muito boa mesmo. Um acertaço do Dorival Júnior até aqui. Tem que tirar o chapéu, tem que bater palmas pro treinador da equipe do Corinthians e também para os jogadores que estão voltando ao grande nível deles. O Gustavo Henrique, que é um jogador que tudo bem, nunca foi maravilhoso, um excelente zagueiro, o melhor zagueiro do Brasil, mas, cara, é um zagueiro competente, é um bom zagueiro em muitos jogos, já foi, obviamente que agora tá um pouco envelhecido, perdeu algumas das suas valências, mas aí não é um lixo completo, né, é ruim, péssimo, por exemplo, como é Félix Torres, mas é um jogador que tá melhorando, o André Ramalho, então, principalmente, né, quem lembra dos outros vídeos que a gente tenta queria matar o André Ramalho, meu Deus, André Ramalho, tenebroso, horrível, e cara, nessa dupla de zaga é muito difícil você ver, nossa, realmente o André Ramalho jogou pessimamente. No jogo da semana passada, o primeiro tempo dele eu achei bem ruim, porque ele comprometeu alguns lances, apesar de ter tirado uma bola em cima da linha, mas no segundo tempo dele já foi perfeito, assim, como foi a partida de hoje ao lado do Gustavo Henrique, né? E o Gustavo Henrique ainda contribuiu com um gol. Então, cara, excelente dupla os dois. E por que não é nota 10? Não é nota 10 porque eu acho que eles sofreram um pouquinho ali com o Vitor Roque no primeiro tempo. Devia ter abrido um pouco mais os olhos, viu, meus queridos? E aí a nota 10 pro Bidu, bom, já elogiei muito o Bidu pra vocês aqui na primeira parte do vídeo, né, fazendo a análise mais do jogo, mas enfim, é um cara que tinha que renovar e eu fiquei muito feliz que renovou, tava pedindo a renovação dele desde o fim do ano passado, né, quando o Corinthians emendou aquelas 9 vitórias seguidas no Brasileirão, que ele era o titular do Ramon Dias. Nesse meio tempo ele perdeu a posição, chegou o Angileri, foi titular ali na reta final do Paulistão, ajudou a gente a ser campeão paulista. Então não dava para criticar o Angileri, mas o Angileri caiu muito de rendimento. E o Bidu, obviamente, retomou a vaga de titular, assim, com justiça, uma justiça justíssima. Porque, cara, hoje fez uma grande partida, como eu disse, defensivamente ele ainda tem alguns erros, hoje ele tomou uma caneta ali, se não me engano, acho que do Giai, que, meu Deus, não pode tomar aquela caneta, não pode tomar aquela caneta nem pelada, né, imagina em partidas de futebol profissional valendo vaga contra o maior rival num jogo de volta na casa dos caras, né, mas enfim, obviamente eu vou passar esse pano, tá, gente, não tô criticando o Bidu não, só tô falando que ele ainda tem uns pequenos errinhos ali defensivamente, mas nada clamoroso como era antigamente, quando ele não marcava, né, era uma avenida, literalmente, a Avenida Bidu, onde os caras corriam ali e, cara, não dava pra chegar, ele não marcava, mas ofensivamente ele sempre foi bom, mas agora tá melhorando ofensivamente e defensivamente, e obviamente nota 10, melhor em campo hoje, não só pelo gol, mas
pelo conjunto, bati no microfone, mais pelo conjunto da obra. Nota 9,5 pro Ranieri. Cara, mais um derbizaço dele. Cara, ele joga muito quando o adversário é o Palmeiras. Eu acho que se o Corinthians jogasse é, é, várias vezes, se a temporada do Corinthians fosse só jogos contra o Palmeiras, ele tava ali na seleção do ano da FIFA. Que é inacreditável. Eu acho que ele nunca fez um jogo e fala, nossa, o Ranieri jogou mal esse derby aqui, viu? Realmente ele é ruim, tem que ir embora. Obviamente, e é engraçado porque o Corinthians faz jogos, obviamente, mais fáceis que esse contra o Palmeiras e ele não joga tão bem. Se caga todo, fica omisso do jogo. Mas em jogos como esse, ele tá ali o tempo todo, ele marca, ele passa, ele corre. Cara, jogador assim, perfeito para esse confronto, ele entende 1000%. Acho que ele deve ser o jogador que mais entende esse confronto, né, no elenco do Corinthians. E que bom, porque ele nunca fez um jogo ruim em derby. Dessa vez ele foi muito, muito bem, mais uma vez. Nota 8,5 pro José Martínez, assim, conseguiu a expulsão, conseguiu isso entre aspas, né, porque obviamente o cara mereceu lá ser expulso da equipe do Palmeiras, mas eu digo assim, conseguiu porque ele tava no lance, e obviamente ele deve falar, o trash talk dele deve ser uma coisa absurda, né, porque os caras sempre perdem a paciência com ele, sempre empurram, sempre botam o dedo na cara dele, sempre toma tapa na cara, enfim, é uma loucura. E, cara, dessa vez ele conseguiu essa expulsão, assim, que mudou demais o rumo do jogo, é bem verdade. Talvez se o Palmeiras tivesse 11 contra 11 não teria sido tão tranquilo assim pra gente. Mas é inegável que a expulsão e a provocação também faz parte do jogo de futebol, principalmente no confronto entre Corinthians e Palmeiras, né? Então, obviamente, ele foi muito bem, né, nesse lance da expulsão. E, cara, assim como um todo, eu falo pra ele que ele é grosso, que ele não sabe tratar bem a bola, ele é meio Charles das ideias, né? Mas, cara, hoje eu gostei dele. Achou bons passes, tava bem solícito ofensivamente. Defensivamente eu acho que ele foi bem também. Nada extraordinário, mas foi bem. Enfim, 8,5 pra ele, porque fez uma boa partida também. Nota 8 pro Carrillo, infelizmente acabou saindo machucado. Tomara que não seja nada muito grave. Mas assim, eu acho que ele nos primeiros minutos ele tava meio devagar. Eu até mandei acho que no grupo com os nossos queridos Fábios, o Olavo, que também tá às vezes aqui no comentário. Um abraço, meus queridos. Um beijo. Falei, o Carrillo tá bêbado. Os primeiros 10 minutos dele, cara, eu achei terrível, assim. Falei, meu Deus, o Carrillo não tá marcando, não tá passando, não tá correndo, o que tá acontecendo? Entrou bêbado, tomou pinga antes de ir pro jogo, mas aí depois ele melhorou bastante. Ele conseguiu achar bons passes, ele correu bastante, até ajudou na marcação, que é muito importante, né, que a gente sabe que o Carrillo não ajuda muito a marcar. Mas aí, infelizmente, saiu machucado ali no começo do segundo tempo. Tomara que não seja nada grave, porque apesar dele ser meio pinguço, apesar dele não marcar sempre, apesar dele não correr sempre, obviamente que é muito melhor ele estar em campo do que, por exemplo, tal Charles, do que tal José Martins, do que tal Rian, enfim, vocês entenderam. Nota 6 pro Garro, gente. Hoje o Garro é complicado porque eu acho que do time que começou como titular, ele foi o pior em campo, porque ali no primeiro tempo ele não acertou nada, e é literalmente nada. Ele não acertava uma corrida, não acertava um passe, não acertava um posicionamento. Teve vários lances que ele estava ali livre para conseguir receber, para chutar, ele não chutava, ele preferia fazer o passe e vice-versa, mas principalmente nos passes. A gente sabe que o passe dele é diferenciadíssimo, ele é gênio dos passes, mas assim, não dá para toda hora você tentar levantar a bola pro jogador dentro da área, sabe? Não dar o passe por cima, o lançamento, mas sim levantar a bola assim, né? Pra bola passar assim por cima da defesa, cair no pé do cara. Esse lance vai acontecer poucas vezes no jogo, não é toda hora, e parece que toda hora ele fica forçando esse lance, e obviamente não é toda hora que vai funcionar, Garro, pelo amor de Deus. Vamos abrir os olhos, vamos prestar atenção, porque é inacreditável você tentar acertar esse passe. Sempre no segundo tempo ele contribuiu com a assistência, né? A falta que ele bateu ali na cabeça do Gustavo Henrique, parabéns pra ele. Mas assim, tem que melhorar muito. Nesse jogo ele não acertou quase nada. Esse nota 6 é muito pelo segundo tempo dele, que eu acho que ele fez um segundo tempo ok, decente. Mas o primeiro tempo realmente foi muito, muito abaixo. E mesmo assim, você vê por aí, né? O cara é diferente, porque mesmo ele fazendo um jogo muito abaixo, ele bateu o escanteio do primeiro gol e ele deu assistência do segundo gol. Ou seja, se quando o Galo tiver 100%, aí ninguém segura. Nota 7 pro Memphis, infelizmente saiu machucado, o que é muito triste. Mas eu acredito que a lesão dele não é nada muito grave, não. Acho que ele vai ficar no máximo aí 1, 2 partidas fora da equipe do Corinthians. Obviamente que faz falta, né? Porque querendo ou não, se ele não joga, quem joga é o Romero. A gente sabe que o Romero hoje em dia é nada. E o Thales Magno também é uma tiriça do caramba. Mas vamos ver aí, né? Tem Vitinho vindo. Quem sabe aí o Vitinho não consegue agregar legal pra gente, principalmente nessa ausência, nessa possível ausência do Memphis, né? Eu confesso aqui pra vocês que o Vitinho é um nome que me agrada. Não acho ele um jogador maravilhoso, espetacular, mas pelo que o Corinthians precisa hoje,
e ele estando livre no mercado, não vamos gastar em comprar o jogador, né? Porque a gente não tem dinheiro para isso. É um jogador que vai ser muito bem-vindo no elenco do Corinthians. E, enfim, o Memphis, dos três, ele foi o melhor em campo hoje. Quando ele conseguiu, ele dava boas opções do passe, achou bons passes, mas infelizmente acabou saindo machucado e tomara que não seja nada grave. 6,5 Yuri, eu acho que o Yuri, no primeiro tempo, o Yuri foi bem. Na medida do possível, é claro. Ele se esforçou, ele tentou achar bons passes, ele achou um bom passe no Galo, né, como eu citei anteriormente, tentou finalizar, trouxe algum perigo, mas assim, no segundo tempo acho que ele foi muito displicente mesmo. Se ele quisesse um pouquinho mais, ele teria feito um gol. Tanto ali em opções de velocidade, tanto em drible, né, como por exemplo aquele gol que ele fez no jogo de ida da final do Paulistão, né, lá mesmo no Allianz Parque. Se ele quisesse um pouquinho mais, ele teria contribuído mais com a equipe do Corinthians. Infelizmente, não foi o caso. Mas ainda acredito em você, Yuri. Próximo jogo vamos precisar de você, viu? É lá em Silent Hill. Eu sei que você gosta de fazer gol lá, enfim, tem que fazer. 6,5, agora vamos para substituições. 6,5 para o Angileri, sim, partida ok, tranquila. Nada muito a comentar. Obviamente ganhou um meio a mais aí, porque eu estou bondoso hoje. Nota 5 pro Romero. O Romero tocou acho que umas 3, 4 vezes na bola. Obviamente não conseguiu nenhum potencial, não conseguiu criar nada muito chamativo pro Corinthians, né? Nada muito importante, nenhuma jogada de ataque interessante. Mas conseguiu uma expulsão aí lá do jogador do Palmeiras quando os caras já estavam putinho ali no final do jogo. Então parabéns, Romero, por conseguir essa expulsão. Pior em campo, nota 5. Nota 7 pro Charles. Por que nota 7 pro Charles, rapaz, Biel? Porque eu quero. Porque isso é Charlie, mais uma vez ele entrando em campo e mais uma vez o Corinthians não perdeu. Tem que respeitar. Nota 8 pro Bidon. Eu vi aqui de repente vi 6, mas é 8. Como eu disse, entrou. O Bidon conseguiu agregar alguns momentos. Obviamente ele entrou no segundo tempo. Não teve muitos minutos para demonstrar seu futebol, mas assim, no pouco que teve em campo, tomou um cartão amarelo ali no lance que era obviamente falta de fair play da equipe do Palmeiras, que o Daronco obviamente fechou os olhos, né? O Daronco estava um pouco tendenciado lá pro lado do Palmeiras, é só você ver o cartão amarelo que o Raniel acabou tomando, né? Que não foi nada, absolutamente nada, uma disputa normal de jogo. Ele subiu ali com o jogador do Palmeiras para disputar, acabou subindo um pouco mais alto e pareceu que tinha feito carga nas costas do jogador da equipe do Palmeiras. Isso não é cartão amarelo nunca, e o Raniel tomou esse cartão amarelo aí. Por quê? Não sei. Porque o Daronco quis e ele tava doidinho para compensar a expulsão do jogador do Palmeiras lá no começo do jogo. Mas enfim, o Bidon fez uma boa partida. No segundo tempo que entrou, conseguiu achar bons passes. É um cara que dá boa opção. Falta alguns lances, ele correu um pouquinho mais, né? Que tem um pouquinho mais de vontade, mas assim, tô tranquilo. Nota 6,5 pro Thales, porque ele fez uma boa jogada ali no lado direito, ou do lado esquerdo. Agora me esqueci um pouco, mas acho que é do lado direito da equipe do Palmeiras, né? Ele deu ali uma balançada, deu uma pedalada e conseguiu um escanteio pro Corinthians. E é isso também. E nota 10 pro Dorival, porque eu nota 10 pro Dorival, cara. Hoje, eu acho que foi o primeiro jogo perfeito do Dorival como treinador do Corinthians. Perfeito mesmo, porque ele acertou em tudo, como eu disse anteriormente. Acertou na estratégia, acertou no time, acertou na parte técnica. Enfim, uma grande partida da equipe do Corinthians, do Dorival Júnior, que, cara, na Copa do Brasil tá conquistando a gente, né? Isso é inegável. No Brasileirão agora tem que melhorar. E eu acredito que vai melhorar. Acho que agora ele tem um elenco nas mãos, acho que tá tudo bem tranquilo. Tava em crise, né? Correndo o risco de ser demitido e tudo mais, um pouco antes dessa eliminatória na Copa do Brasil. Mas agora eu acho que ele tá mais tranquilo. Obviamente, o Corinthians foi superior nos 2 jogos, mereceu a classificação e isso passa muito por ele. Ele conseguiu equilibrar o time emocionalmente, taticamente e fisicamente. Infelizmente, hoje as lesões foram muito por conta daquele gramado de bosta que tem no Allianz Parque, né? E isso ele, obviamente, não tem como controlar. Mas fora isso, é nota 10 para você, Dorival Júnior. Eu confio em você. Eu confio que você vai trazer o tetra da Copa do Brasil pra gente. Mas agora, o foco é melhorar no Brasileirão. E vamos melhorar no Brasileirão sim. Confio em ti, meu querido. Pois é, meus amigos, é isso. O vídeo hoje vai ficar um pouco mais longo, né? Porque tinha muitas coisas a comentar, tanto da análise do jogo quanto das notas, né? Enfim, é um jogo importante, é um jogo grande, é um confronto contra o Palmeiras, né? Eliminando os caras na Copa do Brasil. Estamos muito vivos, estamos nas quartas de final. Obviamente agora a gente tem que aguardar o sorteio, se não me engano, o sorteio também já redireciona ali o caminho até a final, né? Para ver quem o Corinthians enfrenta numa possível semifinal e qual lado da chave e tudo mais, se não me engano é isso. Ainda não tem data, se não me engano. Mas assim que tiver e assim que sair o sorteio, eu vou comentar aqui com vocês. Não trarei um vídeo, mas tentarei trazer os shorts, o Reels, o TikTok, né? Inclusive, me siga nas outras redes sociais, por favor. Tá tudo aí embaixo na descrição e também no
no comentário fixado, né? Primeiro comentário fixado que é o meu. Então me siga lá, porque com certeza quando tiver o sorteio da Copa do Brasil, né, os confrontos, você verá um vídeo meu comentando sobre o adversário do Corinthians e o lado da chave e tudo mais. Muito obrigado a todos pela audiência, pelo carinho, pela paciência. O vídeo, como eu disse, vai sair mais longo que o comum, né? Mais de meia hora, mas por favor, fiquem, por favor, me deem essa audiência, me deem esse voto de confiança, porque eu amo todos vocês muito, muito. Muito obrigado a todos pela presença. Eu sei que você ficou secando. Eu sei que hoje estão todos muito quietinhos que vocês estão assistindo aí. Vocês que iam ver a minha tragédia. Eu sei, o time de você, o seu time foi eliminado hoje. Eu sei que o seu time foi eliminado hoje. Não de todo mundo, mas eu sei que você que está assistindo esse vídeo, tem uma galera que está assistindo, o seu time foi eliminado. Eu sei que o seu time foi eliminado, mas o meu não. O meu tá muito vivo, ó. Isso é Esporte Clube Corinthians Paulista. Tem que respeitar a maior instituição do universo. E é tchau pra formiguinha, não tem jeito. Até o próximo vídeo, amigos. Um abraço e vai Corinthians.